Pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui para vocês. Vídeo depois da prova do concurso do Banco do Brasil que aconteceu no domingo. E eu tô aqui gravando para vocês a correção. Faz um tempo que eu não gravo os vídeos novos. Alguns de vocês sabem, mas alguns não. Eu estou participando do curso de formação do Tribunal de Contas da União. Eu tive que me mudar de cidade, agora eu estou residindo em Brasília e acabou que eu ainda não consegui montar o meu setup de aulas, né? Tem sido bem corrida essa rotina aqui das primeiras semanas e eu não posso deixar de prestar atenção lá no curso que eu estou participando. Mas aos poucos as coisas vão se encaminhando, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo para vocês, né, depois da prova. Então, improvisei um setup aqui, não está o melhor possível, mas para a gente fazer a correção aqui da prova, eu acho que vai ser o suficiente. Então, vou passar aí por todas as questões. Gostaria que vocês me comentassem como é que vocês foram na prova. Ao longo aí do dia eu vou dando uma lida, né, para ver como é que vocês foram. Eu só olhei mesmo a prova de conhecimentos bancários, tá? Que é a matéria aí que eu estava dando as aulas. Vocês sabem aí que eu deixei toda uma playlist, né, passando por tudo. E devo dizer assim que, de primeira olhada, assim, me pareceu, não sei se as outras matérias, vocês comentem isso também, eu não sei se as outras matérias que caíram aqui no concurso do Banco do Brasil se seguiram essa linha, mas eu achei assim a prova de conhecimentos bancários bem redonda. Similar ao que aconteceu com o concurso do Banrisul, que a organizadora também foi a CESI Gran Rio. Aqui eles também insistiram um pouquinho no mercado de câmbio, né? Parece que é um tema que a CESI Gran Rio está gostando bastante. E sobre as funções do sistema financeiro nacional, que geralmente era um assunto que caía bastante em outros concursos bancários, a gente teve uma questão, tá? Mas é questão aí que também ela veio desatualizada. A gente vai passar por isso, a última questão, eu estou aqui com a prova do tipo 1. Tá? Vou colocar na tela aí para vocês e a gente vai passar aqui então pela correção das questões de conhecimentos bancários. Bom, vamos lá para a primeira então, questão número 31. Diz o seguinte: um consultor financeiro capta clientela para investir em instituição financeira legalmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, sendo eficiente na sua atividade. Em determinado momento é informado pelo seu contato na referida instituição de que um dos indivíduos indicados, e essa daqui é a chave para resolver a questão, tá? Que um dos indivíduos indicados estaria realizando aportes de recursos em descompasso com a sua capacidade financeira. Aí já é um grande ponto que a gente vê que é uma operação suspeita, né? A gente falou bastante disso quando a gente viu lá a carta circular, a resolução que trata desse tema aqui, de que operações que estejam em desconjunto com a capacidade financeira, ela considera assim uma operação suspeita. Mas vamos continuar. Nos termos da carta circular número 4001, de 29 de janeiro de 2020, os fatos descritos pertinentes aos aportes constituem a ocorrência de indícios de suspeita de lavagem de dinheiro. Então a própria questão já deu a letra aqui para nós. Para fins de procedimentos relacionados às suas atividades financeiras de quê? Aí fica fácil, tá? Acho que mesmo sem lembrar exatamente como é que está nos termos lá da circular, mas eu vou trazer aqui para vocês. Aqui, ó. Está aqui já no primeiro artigo. As operações ou situações descritas a seguir exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento. Sim, a instituição financeira ela vai ter que monitorar as atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. A gente viu bastante isso, tá? E daí está aqui, ó, já na primeira linha do inciso 1, a gente tem depósitos, aportes, que é a situação da questão, que estejam em descompasso, em incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente. Então essa daqui é tranquila para a gente marcar aqui na letra A. Vamos lá para 32. Não dei aulas sobre o Código de Ética do Banco do Brasil, mas essa questão aqui particularmente eu acho que dava para resolver de maneira tranquila, tá? Uma funcionária de determinada instituição financeira segue religião de matriz africana, tá? Então, religião. Vamos continuar. Fato conhecido dos demais colegas de trabalho. Após reunião com a equipe da qual participa, é surpreendida com afirmações desairosas. Acho que aqui o grande ponto era saber o que desairosa significa. A gente já sabe que, lendo aqui a questão, obviamente não é uma coisa boa, mas seria como algo como vergonhoso, com falta de elegância, tá? Em relação aos que são integrantes da referida religião. Diante disso, formula a reclamação ao coordenador geral do grupo de trabalho, assentando sua inconformidade com o evento. Tranquilo, tá? Situação aí narrada. Essa situação não ocorreria facilmente no Banco do Brasil, uma vez que nos termos de seu código de ética, as relações devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças, dentre que quais asseguram as diferenças. Bom, tudo aqui está falando sobre a situação narrada aqui, tudo está sendo relacionado com a religião dela de matriz africana. Se a gente olhar aqui no código de ética,
do Banco do Brasil, que eu trouxe ele para vocês também, a gente vai ver que a gente tem aqui a resolução da questão, tá? Olha só, devemos, Código de Ética do Banco do Brasil, tá? Pautar nossas relações pelo respeito às diferenças, sendo elas físicas, raciais, culturais, religiosas, de orientação sexual, sociais, linguísticas, regionais e por aí vai. Então, falou aí que no Código de Ética tem que se pautar pelas diferenças, entre elas as diferenças na religião. Então, a gente marca aqui a letra B. Parece assim, meio estranho, né? A questão falar em religião, a gente marcou religiosa, parece muito fácil, mas é isso mesmo, tá? Não dá para ficar brigando com essa questão aqui. Vamos lá para a próxima. Um pesquisador em ciências da informação busca descobrir como os vários sistemas financeiros nacionais tratam a proteção de seus bancos de dados contra ataques cibernéticos de que se tornaram comuns na contemporaneidade. Nos termos da Resolução CMN 4.658, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre a política de segurança cibernética aplicável às instituições financeiras, a gente também passou em aula sobre isso daqui, tá? Uma das últimas aulas, deve ser observados no mínimo, os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir a segurança das. Então, o que está lá no código falando sobre segurança cibernética? Aliás, o que está na resolução CMN? Vamos abrir ela aqui também, tá? Acho que essa daqui. Tá aqui, ó. As instituições financeiras e tal, a política de segurança cibernética deve contemplar, no mínimo, os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir a segurança das informações sensíveis. Olha como a César Granrier, ela foi querida, né? Ela pegou do Código de Ética, ela pegou aqui da resolução CMN, ela também pegou da Carta Circular, ela pegou tudo que está no comecinho das resoluções, ela não pegou algo que está lá mais para o fim, né? Então ela pegou coisas que davam para responder de maneira tranquila, era só saber um pouquinho do tema. O que são informações sensíveis? Vem um pouco lá da LGPD, né? São dados sensíveis das pessoas, são dados pessoais. Então as instituições elas têm que, no mínimo, garantir controles específicos para essas informações. Então, de novo, tranquilo essa questão. A César Granrier não foi muito longe para dar a resposta aqui na letra E. Vamos para a próxima. Aí, agora a gente chega então no câmbio, tá? Que, como eu disse para vocês, é um assunto aí querido da César Granrier, pelo menos tem sido. Se os preços das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculados em uma mesma moeda comum, por exemplo, o dólar americano, então a gente está precificando os produtos aqui do Brasil e os dos Estados Unidos lá na mesma moeda. A gente está precificando tudo em dólar. E na preposição de que todos os demais fatores permaneçam constantes, uma desvalorização real da moeda brasileira em relação ao dólar americano. Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação, por exemplo, uma situação primeira, onde a gente tem uma determinada cotação para o real, tá? Então, vamos supor aí que esteja, cada dólar a gente consiga comprar com R$4. Essa é uma situação A. Aconteceu uma desvalorização da moeda brasileira. Significa que agora um dólar vai conseguir comprar mais reais. Se antes a gente precisava de R$4 para comprar um dólar, ou a gente também podia olhar de outra forma, né? A gente precisava de 25 centavos de dólar para comprar R$1, agora a gente vai precisar de R$5 para comprar $1, por exemplo, tá? Ou então, agora a gente precisa de apenas 20 centavos de dólar para comprar R$1. Então, a nossa moeda ficou mais fraca, o dólar valorizou. Tranquilo, né? Agora, o que acontece com os produtos que estão sendo vendidos aqui no Brasil? Os produtos que estão sendo vendidos aqui no Brasil, eles vão ficar relativamente mais baratos para o americano, afinal, a moeda dele valorizou. Então a gente tem que buscar aqui, nas alternativas, algo que condiza com essa nova realidade. Os produtos brasileiros, eles ficam mais baratos para o norte-americano. Isso vai estimular o quê? Vai estimular a exportação dos produtos brasileiros. Porque quando a gente começar, o exportador, a vender lá para fora, ele vai estar recebendo mais. Ele vai receber os mesmos dólares, mas quando ele vender esse dólar aqui no Brasil, ele vai receber mais por isso, porque o dólar está mais forte. Então isso estimula as exportações e desestimula as importações. Outra possibilidade, né, que também é estimulada aqui é o turismo dos norte-americanos aqui no nosso país, porque eles conseguem comprar mais. E desestimula o nosso turismo lá nos Estados Unidos, porque agora a gente consegue comprar menos coisas. Então tudo isso é possível com uma desvalorização de uma moeda com
a desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Tá? Então vamos lá. Desestimulará as exportações brasileiras? Não, pelo contrário, irá estimular. Tornará relativamente mais baratas as viagens turísticas dos brasileiros? Não, ao contrário, dos americanos aqui no Brasil. Encarecerá relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos? Irá baratear, não encarecer. Barateará relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos? Resposta aqui, letra D. Manterá inalterados os preços dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos? Não é isso, tá? Então, percebam que todas as alternativas aqui, com exceção da letra E, a A, B e a C, elas vão na mesma direção. Né? Não sei se vocês perceberam aqui. Então, a única que está indo ao contrário é a letra D, e a letra E está falando que fica constante, a gente sabe que não é. Vamos lá. A função principal das operações de tesouraria bancária. Olha só a questão aí que a Cesar Hill trouxe para nós. Já dá um pouco de medo, né? Porque não é um tema assim que cai muito em prova, mas vocês vão perceber aqui que resolvendo é bem tranquilo essa questão. Porque, olha só, vamos lá. Aprimorar a qualidade dos atendimentos aos clientes? Não tem nada a ver com a função de tesouraria bancária. A gente tem que pensar na tesouraria com contabilidade, né? Algo assim que a gente vai perceber que a questão aqui, a própria alternativa da questão, ela responde muito bem. Então, bastava ter estudado um pouquinho de tesouraria bancária que a gente conseguia eliminar 4 alternativas de maneira tranquila. Entre elas aqui a letra A. A letra B, ampliar o uso de serviços digitais nas transações financeiras? Também, nada a ver. Administrar, agora sim, olha só, os fluxos de despesas e receitas da instituição financeira visando controlar os gastos e maximizar os lucros. Então, relacionado aí com a tesouraria bancária. Aumentar a carteira de serviços financeiros oferecidos aos clientes também não tem a ver aqui. Gerenciar as atividades de marketing, publicidade e propaganda da instituição financeira. De novo, consegui eliminar aí tranquilo as 4 alternativas. Essa aqui era um pouco mais difícil, tá? Mercado de câmbio também. O comportamento das... Um baita texto ainda por cima. O comportamento das taxas de câmbios nominais e reais é fundamental para a tomada de decisões por parte de produtores e investidores. Enquanto as taxas de câmbio nominais são cotadas diariamente nos mercados de câmbio, as taxas de câmbios reais são determinadas pelas forças subjacentes à paridade real do poder de compra entre a moeda nacional e a moeda estrangeira. Basicamente, a gente tratou isso em aula, né? A taxa de câmbio nominal é o preço relativo de moedas, enquanto que a taxa de câmbio real é o preço relativo de bens. Tá? A taxa de câmbio real ela não é impactada pela inflação, diferente da taxa de câmbio nominal. Tá? Basicamente isso aqui tá situando a gente na questão. Considere, agora sim, o conceito de paridade relativa real do poder de compra. Considere também que no início de um determinado período, a taxa de câmbio nominal seja igual à paridade relativa real do poder de compra. Então a gente tem uma situação que a questão está mandando a gente imaginar aqui, que a gente tem a mesma taxa de câmbio nominal igualada com a taxa de câmbio real. Isso que ela está falando aqui. Nesse contexto, para que a paridade relativa real do poder de compra, ou seja, a taxa de câmbio real, fique constante entre o início e o final daquele período, será preciso que a taxa de desvalorização nominal real brasileira em relação ao dólar americano seja. Então a gente tem uma situação onde as duas elas estão iguais. E aí aconteceu uma desvalorização da taxa nominal. O que vai ser preciso acontecer para que ainda assim a taxa de câmbio real ela se mantenha constante? É isso que a gente vai ver. Em aula eu passei aqui para vocês, tá? Tem uma fórmula aqui da taxa de câmbio real. E, inclusive, eu coloquei aqui para vocês que a gente tem situações em que pode acontecer uma desvalorização na taxa nominal e ainda assim a gente ter um efeito contrário na taxa de câmbio real. Aqui a questão ela queria que a taxa de câmbio real ela se mantivesse constante. E o que precisou acontecer para que a gente tivesse movimentos divergentes aqui no exemplo que eu tratei em aula? O que precisou? Precisou que a inflação interna ela modificasse. Olha só, a gente tinha uma taxa de câmbio aqui inicialmente que era de $1 para R$4. Aqui a gente teve, isso nominal, tá? Uma taxa de câmbio que ela passou de R$4 para R$4,10. Então a gente teve uma desvalorização da taxa de câmbio nominal, porque agora a gente precisa de mais reais para comprar $1. Então, desvalorizou a taxa de câmbio nominal, tal como está ali no exemplo. Só que aqui a gente teve, olha só, a inflação externa se manteve constante e a inflação interna, que era de 5%, ela foi para 10%. Isso fez com que a taxa de câmbio real, que é calculada através dessa fórmula aqui, né, que está aqui, ela passasse de 13,88 para 13,80. A gente teve uma desvalorização na taxa de câmbio real, ao contrário de a gente teve uma valorização na taxa de câmbio real, ao contrário de uma desvalorização na taxa de câmbio nominal. E por que isso aconteceu? Por causa da inflação.
Se a gente quisesse manter constante aqui em 3,88, a gente só precisaria que essa inflação aqui ela não chegasse a 10%, mas ela ficasse aqui em 6, 7%. Aí teria que fazer o cálculo. Mas é possível que mesmo acontecendo uma desvalorização na taxa de câmbio nominal, a gente tenha uma taxa de câmbio real constante. Tudo de acordo com a inflação interna, o quanto que ela vai mudar. Então era nesse sentido aqui que a questão ela ia, tá? E para responder, olha só, igual a diferença entre as taxas de inflação americana e brasileira, não, teria que mudar aqui a inflação interna, tá? Agora sim, igual a diferença entre as taxas de inflação brasileira e americana acumuladas no período, que é justamente aí o preço doméstico. Então, resposta aqui na letra B. Igual a taxa de inflação brasileira? Não. Igual a taxa de inflação americana acumulada no período? Não, vai precisar da diferença dessas taxas, não é só a inflação que aconteceu, mas vai precisar da diferença entre essas duas. Livremente cotada no mercado de câmbio sem relação com as taxas de inflação brasileira e americana acumuladas no período? Também não. Vamos lá. A oferta de moeda, meios de pagamento M1, a gente tem M1, M2, M3, M4, que são a base monetária, mas não precisava saber isso para responder essa questão, basta apenas atentar aqui na oferta de moeda. Se a gente está falando de oferta de moeda, você já sabe que a gente está falando de uma política monetária. No Brasil tende a se expandir, ou seja, a gente tende a aumentar a oferta monetária se as autoridades monetárias comprarem liquidamente títulos públicos em operações de mercado aberto. Isso é tranquilo, tá? A gente falou bastante disso em política monetária, dei vários exemplos. A gente tem o seguinte, a gente tem o governo, né? E aqui tem vou colocar aqui como mercado, tá? A gente sabe que acontece isso daqui com as instituições financeiras e tudo mais. Mas pense o seguinte, se o governo, e aqui diz, né, ele está comprando títulos públicos federais. A gente tem uma situação aqui que esses títulos públicos federais estão com o mercado, agora o governo ele vai comprar esses títulos, eles vão vir para cá, só que o governo vai pagar por isso, ele vai mandar dinheiro, tá? Esse dinheiro aqui que estava com o governo vai para o mercado. Então é isso, justamente a gente está tirando o dinheiro que estava com o governo e está mandando para o mercado. A gente está aumentando a oferta monetária. Muito tranquilo essa questão aí para quem estudou as aulas de política monetária aí, prestando bastante atenção, tá? Percebam que as demais aqui elas diminuem a oferta monetária. Aumentar a taxa de recolhimento de reserva compulsória vai fazer com que os bancos tenham que depositar mais dinheiro lá no Banco Central. Isso vai tirar dinheiro do mercado, então reduz. Aumenta a taxa de redesconto, mesma situação, também reduz, porque quando os bancos forem emprestar, o dinheiro vai estar mais caro, então eles ficam desestimulados a emprestar, a colocar mais dinheiro no mercado. Aumentar os dividendos pagos pelas empresas públicas, nada a ver. Diminui os impostos indiretos, isso aqui é política fiscal e não monetária. Então, resposta aqui, letra A. Galera, vamos para a próxima aqui. Considerando-se o atual regime cambial brasileiro, uma redução pronunciada da taxa de juros nos Estados Unidos relativamente à taxa de juros no Brasil tenderia a fazer com que, bom, a gente tem taxas de juros que são para diferentes países, né? Cada país ali vai estipular sua taxa de juros, isso para que os investidores coloquem ou não dinheiro naquele país. De maneira resumida é isso, tá? Assim, países em desenvolvimento tendem, para chamar capital, a colocar taxas de juros maiores do que países que já estão desenvolvidos. Então, a nossa taxa de juros do Brasil aqui, ela é relativamente maior do que a dos Estados Unidos. Agora, se a taxa de juros lá dos Estados Unidos ela cai, isso faz com que os investidores tirem dinheiro de lá. Eles vão colocar em outros países, porque agora ficou menos estimulante deixar o dinheiro lá, porque está pagando menos. Então é isso que a questão ela coloca, né? O que vai acontecer se a gente tiver uma redução na taxa de juros dos Estados Unidos e, por exemplo, aqui do nosso país ela se manter constante? Isso vai fazer com que o capital que estava indo para os Estados Unidos venha aqui para o nosso país. E como a gente vai ter mais capital estrangeiro entrando aqui, o dólar ele vai ficar em mais abundância. E tudo que a gente tem mais abundância, ele diminui de preço, tá? Lei aí da oferta e da demanda. Então, como a gente vai ter mais dólares, o dólar vai ficar mais barato. E isso vai fazer com que a nossa moeda, em comparação ao dólar, ela se valorize. Então, a resposta aqui dessa questão já está aqui, ó, na letra A. A moeda brasileira, o real, se valorizasse cambialmente em relação ao dólar americano. Sim, porque a gente vai ter mais dólares norte-americanos entrando aqui no nosso país, isso vai fazer com que ele fique mais barato, a nossa moeda valorize. No caso de um regime de taxa de câmbio fixa entre o real e o dólar americano, verifica-se que, bom, política cambial. A gente tem diversas políticas cambiais, a gente viu, né? Tem a de câmbio fixo, tem a flutuante suja, com bandas e tudo mais, mas aqui ele está falando de câmbio fixo. A taxa de câmbio fixo é quando a gente tem uma taxa de câmbio nominal fixa, daí o Banco Central
ele vai atuar para que essa taxa de câmbio ela fique sempre fixa. O dólar, ele vai, por exemplo, né, a gente pensando em dólar aqui, ele vai variar de acordo com a oferta e a demanda, isso não vai mudar. Só que daí o Banco Central ele vai compensar agindo, né, comprando e vendendo dólares no mercado, para que a taxa de câmbio nominal ela seja sempre fixa. Tá? Então vamos passar aqui pelas alternativas. Vamos de novo. No caso de um regime de taxa de câmbio fixa entre o real e o dólar americano, verifica-se que as diferenças da taxa de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos não alterariam a taxa de câmbio real entre as moedas desses dois países. Na verdade, a taxa de câmbio real ela se altera, tá? O que não se altera é a taxa de câmbio nominal. Políticas monetárias expansionistas dos Estados Unidos causariam recessão no Brasil. Também que não tem a ver com o comando da questão. Políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos seriam sempre contracionistas. A gente também não pode afirmar isso daqui. Aqui é a D, né? Taxas de câmbio entre o real e a moeda europeia seriam fixas. Também nada a ver. Percebam aqui que a gente conseguia chegar, apesar de ser uma questão aqui que também é um pouquinho mais difícil, a gente conseguia chegar na resposta eliminando essas aqui, porque em algum momento a gente, pelo edital de vocês, em algum momento a gente falou de política, as relações de política monetária, quando a gente está alterando a taxa de câmbio. Não, né? Isso daqui seria ISLM-BP, que é algo que tem a ver com a economia, tá? As curvas de ISLM e também o balanço de pagamentos. Então, entendo que a questão ela tentou colocar isso aqui para confundir, mas não estava no edital de vocês, então vocês podiam eliminar, a gente não viu isso em aula. Agora, a letra E, sim, taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos seriam muito próximas, se houvesse muita mobilidade de capital financeiro entre esses dois países. Por que as taxas de juros elas têm que ser próximas? Porque daqui a pouco, se a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos que ela está muito divergente da brasileira, a gente vai ter muito capital indo lá para os Estados Unidos. E aí o Banco Central não vai conseguir atuar para manter a taxa de câmbio fixa. Então, para o regime de cambial fixo, é interessante sim que as taxas de juros elas estejam próximas. É uma questão um pouquinho mais difícil, confesso para vocês, assim como acho que era 36 que eu passei aqui, mas dava para chegar eliminando as demais alternativas, tá? E aí a gente chega na última questão de conhecimentos bancários, tá? Caiu uma questão de sistema financeiro nacional e suas funções, que eu sei que o pessoal cobrou bastante na prova do Banrisul, que não caiu, mas olha só, vamos lá. O Conselho Monetário Nacional é um órgão importante do Sistema Financeiro Nacional. De fato, ele é o órgão máximo normativo do Sistema Financeiro Nacional. Até aí, tranquilo. As atribuições do CMN são inúmeras, verdade, entre as quais, bom, ele trouxe aqui 4 funções que são do Banco Central, tá? Tipicamente do Banco Central há muito tempo, regular serviços de compensação em cheques de outros papéis, determinar via Copom a taxa de juros Selic, autorizar o funcionamento das instituições financeiras e emitir, essa daqui não, né? Emitir títulos do CMN, isso aqui não tem nada a ver. Mas essas 3 aqui são funções típicas do Banco Central. Agora, autorizar a emissão do papel de moeda era sim uma atribuição do Conselho Monetário Nacional até 2021, mas em 2021 foi editada a Lei Complementar 179, que dá autonomia ao Banco Central. Então, se antes ele precisava da autorização do Conselho Monetário Nacional para emitir papel moeda, hoje em dia, né, pelo menos do jeito que está, ele não precisa mais da autorização, tanto que foi revogada essa autorização aqui que era necessária do Conselho Monetário Nacional. Então, questão que dá recurso, porque o gabarito foi aqui a letra B, inclusive é a única que faz sentido, né, porque as demais não, são funções claras do Banco Central, mas cabe recurso porque hoje está revogado. Eu acho que todo mundo, né, a maioria do pessoal que estudou, na dúvida aqui, acabou marcando a letra B, porque as demais não fazem sentido. Mas se alguém, porventura, ficou com medo aqui de marcar a letra B e acabou marcando a letra E, cabe recurso, acho que não tem muito que a Cisa Granville falar. Essa questão aqui, ela vai ter que ser anulada porque ela não tem gabarito. Tá? Então passamos aí por toda a prova de conhecimentos bancários. Espero aí que vocês tenham ido bem. De novo, deixem nos comentários aí como é que vocês foram nessa prova aí para mim ficar sabendo. Eu acho que conhecimentos bancários estava bem redondo mesmo, dava para ir bem com talvez aí 1 ou 2 questões de política cambial e mercado cambial que foram um pouquinho mais difíceis, mas nada assim fora muito da curva, tá bom? Vou voltar aí com as gravações. O pessoal me pergunta bastante, né, sobre o Tribunal de Contas da União. Então, estou pegando minha experiência ali no tribunal e depois vou falar para vocês aí como é que é o órgão. Vou também dar dicas aí para a galera que já tem ensino superior e quer fazer um concurso aí mais top, eu diria assim, que exige nível superior. Vou falar para vocês aí o que eu faria também. O pessoal me pergunta muito sobre o concurso do Banco Central do Brasil, porque a gente sabe que é mais relacionado aqui ao sistema financeiro nacional. Então, vou dar minha opinião aí também sobre
como direcionar os estudos, se vale a pena ou não estar estudando. Então, pretendo trazer esses vídeos aí, é só questão de eu conseguir me organizar aqui com essa minha nova rotina também. Então, fiquem ligados aí no canal, tá? De novo, grande abraço, espero que vocês tenham ido bem aí na prova. A gente volta aí num próximo vídeo. Valeu!